Olá, caros acadêmicos. Voltamos aqui para mais uma aula. Agora vamos tratar de integrais de funções trigonométricas, tá? E eu sei que é redundante falar nisso, mas integrais de funções trigonométricas são integrais onde nós vamos tratar de funções onde vai estar envolvido seno, cosseno, tangente, cotangente, tá? É isso que significa funções trigonométricas. Então, quem tem dúvidas, não conhece ou está inseguro a respeito do assunto, tem que voltar e dar uma revisada sobre esses conceitos, tá? Então, por exemplo, aqui, nós vamos usar identidades trigonométricas, tá? Então, que é outro assunto também que deve ser revisado caso não se recordem. Por isso estou colocando aqui do lado algumas identidades mais importantes aqui, tá bom? Algumas delas vamos usar aqui nos casos que nós apresentaremos para o assunto aqui de integrais de funções trigonométricas. Então, acontece. Até o momento, vocês se depararam, por exemplo, com uma integral de seno de x dx, uma integral de cosseno de x dx, uma integral de tangente, por aí vai. Que aí vocês conseguiriam, tratar como integral imediata ou por mudança de variável, integração por partes. No caso aqui, nós vamos tratar em 3 casos que não envolvem, a gente não consegue resolver por mudança de variável nem integração por partes, tá? Então a gente vai utilizar aqui uma manipulação algébrica, substituindo essas identidades trigonométricas aqui, uma delas, para depois conseguir usar uma técnica de integração, tá bom? Então, no caso 1, são 3 casos, tá? No caso 1, nós temos potências de seno e cosseno. Então, nós temos aqui a integral de uma potência envolvendo seno de u, tá? Ou a integral de uma potência envolvendo o cosseno de u. Esse expoente, o n, ele tem que ser um número inteiro positivo, tá? Então ele não pode ser negativo, não pode ser fração, não pode ser números irracionais, tá? Tem que ser inteiro. 1, 2, 3, 4, certo? Então acontece, nós temos 2 situações a tratar aqui nesse caso 1. A primeira, quando o n é ímpar, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Que o n é da forma 2k mais 1. Ou seja, essa é a maneira de representar um número ímpar. Um múltiplo de 2 mais 1, certo? Então, se nós tivermos, por exemplo, seno elevado a n de u, certo? Nós vamos poder escrever como seno ao quadrado de u elevado a k vezes seno de u. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir seno ao quadrado de u usando essa primeira identidade trigonométrica. Se você isolar o seno ao quadrado de x aqui, nós vamos obter 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então é essa substituição que nós vamos fazer. No lugar do seno ao quadrado de u, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de u, no caso elevado a k, vezes seno de u. E se fosse cosseno de u elevado a n, uma potência de cosseno de u, ficaria cosseno ao quadrado de u elevado a k vezes cosseno de u. E aí nós iríamos substituir o cosseno ao quadrado de u, em vez de isolar o seno ao quadrado aqui, isolaria o cosseno ao quadrado, ficaria 1 menos seno ao quadrado de u elevado a k vezes cosseno de u. Então essa é a estratégia quando eu tenho uma integral envolvendo uma potência de seno, certo? De seno ou cosseno, e esse n é ímpar, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, tá? A integral, tá? De cosseno, de x elevado a quinta dx. Então veja que o expoente é ímpar, tá? Então nós vamos usar essa substituição aqui, então vai ficar cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes cosseno de x dx, tá? E aí no lugar do cosseno ao quadrado de x nós vamos substituir por 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno de x dx. Vamos resolver essa potência, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado.
vezes cosseno de x. Para quem não lembra, é só fazer 1 menos seno quadrado de x vezes 1 menos seno quadrado de x. Né? Fazer essa multiplicação aqui. Isso aqui vai ficar integral de 1 vezes cosseno de x, vai ficar cosseno de x, menos 2 vezes seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, mais seno à quarta de x vezes cosseno de x, tudo isso dx. Aplicando a propriedade integral, vai ficar integral de cosseno de x dx, menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx, mais a integral de seno à quarta de x vezes cosseno de x dx. Agora vamos ver como obter essas integrais aqui, tá? Vou fazer aqui no rascunho, no cantinho aqui embaixo, tá? Para a gente acompanhar aqui o cálculo. A primeira é imediata, então a integral de cosseno de x vai ser seno de x, tá? Vai ficar menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Então vou chamar aqui de u o seno de x, e nós vamos ter que du vai ser cosseno de x dx. Então, aquela integral vai ficar integral de u ao quadrado vezes du, que é u ao cubo sobre 3 mais uma constante C1, C2, tá? Mais uma constante. Então, aqui vai ficar u ao cubo, no caso u é seno, então vai ficar seno ao cubo de x sobre 3, mais uma constante. Vamos colocar no final. Aqui é a mesma coisa, em vez de ser, né, nós teremos u igual a seno de x e o du a mesma coisa, cosseno de x dx. Só que em vez de ser integral de u ao quadrado, vai ser integral de u à quarta, que vai ficar u à quinta sobre 5. Então nós teremos seno à quinta de x sobre 5, mais a constante c, que é a soma das constantes de cada integral aqui, tá? Formando uma nova constante. Bom, agora veremos a parte 2 do caso 1, tá? Que é quando o n é par. Tá? O que isso quer dizer? Que o n é da forma 2k. Então nós teremos, por exemplo, o caso da potência do seno, né, e do cosseno. E aí nós vamos usar uma estratégia bem parecida na parte 1. Então nós teremos aqui seno ao quadrado de u elevado a k, e aqui embaixo cosseno ao quadrado de u elevado a k. E aí nós vamos usar a identidade 2 e a 3. No caso, a 2 envolvendo o seno aqui, que ficaria 1 menos cosseno de u, né? Cosseno 2u sobre 2 elevado a k. E aqui seria 1 mais cosseno de 2u sobre 2 elevado a k. Então essa é a estratégia quando o n é par. Então vamos tomar aqui um exemplo, tá? A integral de seno à quarta de x dx. Então nós vamos reescrever como seno ao quadrado de x ao quadrado dx, que ficaria a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. Desenvolvendo essa potência aqui, nós teremos 1 sobre 4, certo? Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? É só fazer a multiplicação, né? De um fator pelo outro aqui. Aplicando a propriedade de integral vai ficar, vou fazer direto aqui, tá? 1/4 da integral de 1 dx, aí menos meio da integral de cosseno de 2x dx, né, porque simplifica que vai ficar meio, mais 1/4 da integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Nós teremos ainda aqui 1/4
da integral de 1 dx menos meio da integral de cosseno de 2x dx, e aqui 1/4, e aí eu vou substituir cosseno ao quadrado de 2x usando a identidade 3 aqui novamente. Então vai ficar 1 mais cosseno de 4x sobre 2, né? Aqui é a integral, esqueci a integral, dx. Então por que ficou cosseno de 4x? Se o arco fosse x, ficaria 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Como o arco é 2x, vai ser 4x, certo? Por causa disso. Então nós teremos aqui 1/4 da integral de 1 dx menos meio da integral de cosseno de 2x dx. Aí 1/4 vezes meio vai ficar 1 sobre 8 vezes a integral de 1 dx, mais 1 sobre 8 vezes a integral de cosseno de 4x dx, certo? Então nós teremos aqui que a primeira integral imediata vai ficar, eu vou fazer mais para cima aqui, tá? Ver se cabe aqui no cantinho. Isso aqui vai ficar 1/4 de x, primeira integral aqui, certo? Menos meio, aí para você calcular aqui essa integral por mudança de variável, né? Você vai chamar o de 2x, certo? O du vai ser 2 dx, então du sobre 2 vai ficar igual a dx. Então nós teremos lá a integral de cosseno de u vezes du sobre 2, que vai ficar meio vezes a integral de cosseno de u du. Tá? Nós sabemos que a integral de cosseno de u du é seno de u. Então vai ficar meio vezes seno de u. Vai ficar meio aqui já aqui o fator fora da integral, vezes o meio da integral, vezes seno de u, no caso u é 2x. Tá? Aí mais 1 sobre 8 vezes x, né, que a integral de 1 dx é x, mais 1/8 da integral de cosseno de 4x dx. Aí de novo, né, você chama de u aqui no caso o 4x, tá? Estou aproveitando em 4x, aqui vai ficar 4 dx, aqui vai ficar du sobre 4. Então nós teremos aqui du sobre 4, aqui vai ficar 4, e de novo nós teremos aqui seno de u, no caso que u é 4x, certo? Só que eu tenho 1 sobre 4 multiplicado antes aqui, tá? Que é o da integral aqui, tá? Aqui é 1 sobre 4, então vai ficar 1 sobre 8 vezes 1 sobre 4 vezes a seno de 4x mais a constante c, que é a soma das constantes envolvidas em cada integral aqui. Tá? Então no final das contas nós teremos 1/4 de x mais 1/8 de x, vai ficar 3/8 de x, menos 1 sobre 4 vezes seno de 2x, mais 1 sobre 32 seno de 4x mais c. Tá? Então essa é a integral indefinida que nós queríamos obter da integral de seno à quarta de x dx. Tá? Então veja, nós usamos aqui a estratégia, né, na parte 2 do caso 1 aqui, que é quando o n é par, tá? De substituir pelas identidades 2 e 3, né, envolvidas aqui. Tá bom? Bom, agora vamos tratar aqui do caso 2, onde envolve as potências seno e cosseno na mesma integral. Então, por exemplo, seria a integral de seno de u elevado a m vezes cosseno de u elevado a n. Então, o cosseno de u tem potência na expoente n e o seno de u tem expoente m, tá? Eu quero obter a integral desse produto aqui, envolvendo seno e cosseno, tá? Onde o m e o n pertencem ao conjunto dos números inteiros positivos, tá? E aí nós temos a estratégia que eu vou mostrar aqui usando o exemplo, tá? Então, temos aqui como exemplo a integral de seno
a quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Então acontece, nós podemos aqui reescrever o seno à quinta de x como seno ao quadrado de x ao quadrado vezes o seno de x. Então veja que eu estou usando uma estratégia bem parecida do caso 1, tá? Vezes cosseno ao quadrado de x dx. Eu vou substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Isso aqui é o quadrado vezes seno de x. Então veja que eu substituí usando a identidade 1 aqui. Vezes cosseno ao quadrado de x dx. Realizando essa potência aqui, nós vamos ter a integral de 1 menos 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais cosseno à quarta de x. Tudo isso vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Tá? Realizando as multiplicações aqui necessárias aqui, nós vamos obter integral de seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dx menos 2 vezes, né, seno de x vezes cosseno à quarta de x, né, mais seno de x vezes cosseno à sexta de x. Tudo isso dx. Tá? Então, veja bem. Se nós definirmos, por exemplo, vamos usar a propriedade de integrais aqui, né? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Vamos quebrar aqui em várias integrais, né? Menos 2 vezes a integral de cosseno à quarta de x vezes seno de x dx, mais a integral de cosseno à sexta de x vezes seno de x dx. Tá? Então acontece, eu vou chamar o de cosseno de x, porque eu sei que a derivada de u vai ficar menos seno de x dx, aí eu sei que menos du vai ser o seno de x dx. Então acontece, na primeira aqui integral, nós teremos aqui a integral de u ao quadrado vezes, né, menos du. Tá? Aqui menos 2 vezes a integral de u à quarta vezes menos du. E aqui a integral de u elevado à sexta vezes menos du. Então nós teremos aqui menos a integral de u ao quadrado du. Aqui vai ficar mais 2 vezes a integral de u à quarta du. E aqui menos a integral de u à sexta du. Tá? Isso aqui vai nos dar menos u ao cubo sobre 3, mais 2 vezes u à quinta sobre 5, certo? Menos u à sétima sobre 7, mais uma constante c, que é a constante de integração. Mas o u é cosseno de x, então tudo isso aqui vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 quintos de cosseno à quinta de x, né, sobre 5, já está aqui já, certo? Menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais a constante c. Então, essa é a nossa integral indefinida dessa função trigonométrica aqui, ó, que envolve as potências de seno e cosseno. Tá? Certo? Bom, agora vamos para o último caso aqui, que é o caso 3, tá? Nós teremos aqui envolvida a integral da tangente de u elevado a n du, tá? Ou uma integral envolvendo a cotangente de u elevado a n du, tá? Onde o n pertence aos inteiros positivos. Tá? Então vamos lá. Se nós tivermos a integral envolvendo uma potência, envolvendo uma tangente, nós podemos reescrevê-la como uma tangente
né, onde o expoente vai ser n menos 2 de u aqui, vezes a tangente ao quadrado de u, certo? E aí isso aqui vai poder ser reescrito como a tangente elevada a n menos 2 de u vezes a secante ao quadrado de u menos 1. De onde veio essa substituição de tangente ao quadrado para essa aqui, secante ao quadrado de u menos 1? Vem daqui, ó. Tá? Se você isolar aqui a tangente ao quadrado de x, vai ficar secante ao quadrado de x menos 1, que está aqui. É a substituição que foi feita aqui, tá bom? E se nós nos depararmos com uma cotangente, né, uma potência cotangente de u, nós vamos usar a mesma estratégia. Vai ficar a cotangente elevada a n menos 2 de u vezes a cotangente de u ao quadrado. E aí nós teremos a cotangente elevada a n menos 2 de u vezes, e aí vamos substituir isso aqui por cossecante ao quadrado de u menos 1, tá? Que é uma identidade trigonométrica, tá bom? Então vamos substituir cotangente ao quadrado de u por cossecante ao quadrado de u menos 1, tá? Que não está aqui, mas é uma outra identidade trigonométrica importante, tá bom? Então são os dois casos que nós veremos aí, certo? Então, no exemplo aqui, eu quero calcular a integral da tangente ao cubo de 3θ dθ. Então a variável aqui, né, a integração é θ. Então nós temos aqui integral, certo, da tangente de 3θ elevado a 1, que então é somente a tangente de 3θ, porque 3 menos 2 dá 1, vezes a tangente ao quadrado de 3θ dθ, tá? Vou substituir a tangente ao quadrado de 3θ por secante ao quadrado de 3θ menos 1, tudo isso vezes dθ, tá? Nós vamos multiplicar aqui, vai ficar tangente de 3θ vezes a secante ao quadrado de 3θ dθ menos a integral da tangente de 3θ dθ. Aí acontece, aqui nessa integral, se nós chamarmos de u a tangente de 3θ, tá? Nós temos que a derivada vai ser 3 vezes a secante ao quadrado de 3θ dθ, certo? Então, se a gente passar dividindo aqui, vai ficar du sobre 3, que vai ficar secante ao quadrado de 3θ dθ, tá? E aqui, se a gente chamar de u por 3θ, certo? Nós teremos que a derivada de u vai ficar 3 dθ, e du sobre 3 vai ser dθ, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui nós teremos a integral, certo, de u vezes du sobre 3, menos a integral da tangente de u vezes du sobre 3, certo? E aí nós teremos que isso aqui ainda vai ser 1/3 da integral de u du menos a integral, aqui vai ser 1/3 também, 1/3, a integral da tangente de u du, tá? Então vamos fazer aqui no cantinho aqui. Isso aqui vai ser igual a 1/3 de u ao quadrado sobre 2, aqui menos, né? Menos 1/3
Aí a integral da tangente de u du vai ser ln de u. Tudo isso aqui mais constante c. Então vai ficar 1/3. O u aqui no caso é tangente de 3θ, então vai ficar vezes a tangente ao quadrado de 3θ menos 1/3 de ln de u. Caso u é 3θ, vai ficar 3θ, tudo isso aqui mais a constante c. Então essa é a integral indefinida da função trigonométrica tangente ao cubo de 3θ, tá? Dessa função trigonométrica aqui. Tá bom? Vejamos aqui um último exemplo envolvendo cotangente agora, tá? Integral da cotangente a quarta de x 2x dx, tá? Então nós temos aqui que vai ficar a integral da cotangente ao quadrado de 2x vezes a cotangente ao quadrado de 2x. Tudo isso dx, porque o n é 4, 4 menos 2 fica 2 aqui, né? Que é o n menos 2. Então nós teremos aqui integral da cotangente ao quadrado de 2x vezes a cossecante ao quadrado de 2x menos 1 dx. Então, eu substituo aqui, como já fez anteriormente, agora, por essa nova, né, expressão aqui, que é cossecante ao quadrado de 2x menos 1. Tá? Usei a identidade trigonométrica. Então, isso aqui vai ficar integral, certo? Da cotangente ao quadrado de 2x vezes cossecante ao quadrado de 2x dx menos a integral da cotangente ao quadrado de 2x dx, certo? Então isso aqui nós teremos ainda a integral da cotangente ao quadrado de 2x vezes a cossecante ao quadrado de 2x dx. Aqui eu vou substituir novamente por cossecante ao quadrado de 2x menos 1 dx. E aí nós teremos a integral da cotangente ao quadrado de 2x vezes a cossecante ao quadrado de 2x dx menos a integral da cossecante ao quadrado de 2x dx mais a integral de 1 dx, certo? Acontece essa primeira aqui, eu vou chamar de u, a cotangente de 2x, a derivada vai ser menos 2 vezes a cossecante ao quadrado de 2x dx, tá? Vocês vão ver lá a tabela de derivada, tá? Recordar, isso aqui vai ficar menos du sobre 2 igual a cossecante ao quadrado de 2x dx, certo? Então vai ficar a integral de u ao quadrado vezes menos du sobre 2. Aí menos, aí nessa integral aqui, tá? Eu vou usar aqui o, certo? É o 2x, certo? O du vai ser 2 dx e o du sobre 2 vai ser dx, certo? E aqui nós temos uma integral imediata, que no caso vai ser x, certo? Então aqui vai ficar a integral da cossecante ao quadrado de u vezes du sobre 2, certo? Mais, aqui vai ficar x, tá? A integral aqui, tá? Não vou calcular ainda não, só para acompanhar as integrais aqui. Então aqui vai ficar a integral de 1 dx, tá?
E aí, continuando aqui, nós teremos aqui a integral de menos meio vezes a integral de u ao quadrado du. Aqui nós teremos menos meio da integral da cossecante ao quadrado de u du mais a integral de 1 dx aqui, tá? Aí só lembrando, tá? Esse u aqui é esse u aqui, tá? Se você quiser modificar para não usar a mesma letra, usar um v aqui ou um w, por exemplo, vou usar um w aqui só para vai ficar dw. Então aqui é w, w, w aqui, w, para não confundir, tá bom? Então acontece, aqui, vou tentar fazer aqui no cantinho, tá? Então nós temos aqui menos meio vezes u ao cubo sobre 3, menos meio vezes menos a cotangente de w, no caso chama de w ali, certo? Mais x mais a constante c. Então nós teremos aqui menos, aí u vai ser cotangente de 2x, então vai ficar cotangente ao cubo de 2x sobre 6. Aqui vai ficar mais a cotangente de w, w 2x, vai ficar 2x sobre 2, tá? Mais x mais c. Certo? Então essa é a integral indefinida da função trigonométrica cotangente à quarta de 2x. Tá? Então é isso, gente. Nós vamos usar aqui bastante identidades trigonométricas. Essa que eu apresentei hoje na videoaula são as mais utilizadas, tá? Tudo bem? Espero que tenha ajudado nessa introdução aí do assunto. Um forte abraço e bons estudos.